Meu querido filho, minha querida filha na fé, aqui estou eu novamente, e desde nossa última conversa, meu coração não parou de pensar em você, não parou de orar por você, e o Espírito Santo me impressionou a compartilhar algo que, acredito, pode transformar completamente a forma como você enxerga suas lutas, suas limitações e, principalmente, suas fraquezas. Vejo em seus olhos, mesmo através desta tela, um cansaço que conheço bem. Você está cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de carregar fardos que parecem grandes demais para seus ombros. Cansado de sorrir, enquanto por dentro se sente fragmentado. E sabe o que mais me toca? É que você acha que essa fraqueza, esse cansaço, essa vulnerabilidade são sinais de que fracassou na vida cristã. Mas hoje eu quero compartilhar com você um dos segredos mais profundos que descobri em toda a minha jornada. A força verdadeira não nasce apesar da fraqueza. Ela nasce exatamente da fraqueza. E isso não é apenas uma frase bonita para confortar. É uma realidade espiritual que pode revolucionar sua vida. Sente-se comigo por alguns minutos. Imagine que estamos sozinhos, você e eu, e posso olhar diretamente em seus olhos enquanto compartilho isto com você. Deixe-me contar sobre um momento em minha vida que mudou para sempre minha compreensão sobre força e fraqueza. Era um período em que eu estava sendo atormentado por algo que chamei de espinho na carne. Até hoje, estudiosos debatem o que exatamente era. Alguns dizem que era uma doença dos olhos, outros sugerem epilepsia. Há quem acredite que eram ataques espirituais constantes. A verdade é que não importa exatamente o que era. O que importa é como me senti, completamente vulnerável, dependente, frágil. Imagine o grande apóstolo Paulo, que havia plantado igrejas por todo o Império Romano, que havia escrito cartas que transformariam a humanidade, que havia ressuscitado mortos e curado enfermos. Esse mesmo homem se sentia fraco e limitado por algo que não conseguia controlar. E sabe o que fiz? O que qualquer um faria. Orei. Não orei apenas uma vez. Orei 3 vezes, de forma intensa, suplicante, desesperada. Senhor, remove isso de mim. Eu posso servir melhor sem essa limitação. Eu posso ser mais útil para teu reino se tu tirares isso da minha vida. Parece lógico, não é? Parece até espiritual. Deus, me torna forte para que eu possa te servir melhor. Mas a resposta que recebi mudou completamente minha teologia sobre força e fraqueza. Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Inicialmente, confesso, fiquei confuso. Como assim seu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Isso não fazia sentido para minha mente educada, treinada para buscar sempre a excelência, a força, a perfeição. Mas então comecei a entender, e hoje quero que você entenda também. Você sabe qual é o maior problema da força humana? É que ela nos torna autossuficientes. Quando nos sentimos fortes, capazes, no controle, tendemos a depender menos de Deus. Nossa força se torna nosso ídolo. Nossa capacidade se torna nossa confiança. E sutilmente, quase sem perceber, começamos a viver como se não precisássemos de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas a fraqueza é o portal para o sobrenatural. Quando você se sente fraco, quando reconhece suas limitações, quando admite que não consegue resolver tudo sozinho, é exatamente aí que Deus encontra espaço para operar em sua vida. Pense em uma tomada elétrica. Para que a energia flua, precisa haver um vazio, um espaço onde a eletricidade possa passar. Se a tomada estivesse cheia de algum material, a energia não poderia fluir. Sua fraqueza é como esse espaço vazio. É onde o poder de Deus pode fluir sem obstáculos. Agora me deixe falar diretamente com sua situação. Você está enfrentando algo hoje que está deixando você se sentir inadequado, incapaz, frágil.
Pode ser uma doença, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado, uma depressão, uma ansiedade que não consegue controlar, um vício que não consegue vencer, ou simplesmente o peso da vida que parece grande demais para seus ombros. E você tem orado pedindo para Deus tirar isso da sua vida, não é mesmo? Deus me cura desta depressão. Deus resolve meus problemas financeiros. Deus conserta meu casamento. Deus me liberta deste vício. E quando Ele não responde da forma que você espera, você se sente abandonado, esquecido, talvez até punido. Mas e se eu disser que talvez Deus não esteja removendo sua dificuldade porque Ele quer usar exatamente ela para revelar sua glória em sua vida? E se sua fraqueza atual for o lugar onde Ele quer demonstrar seu poder de uma forma que você nunca experimentou antes? Olhe para mim. Meu espinho na carne nunca foi removido. Carreguei essa limitação até o fim de meus dias terrenos. Mas foi exatamente por causa dela que aprendi a depender totalmente da graça de Deus. Foi por causa dela que me tornei mais compassivo com as fraquezas dos outros. Foi por causa dela que minha pregação ganhou uma profundidade e uma autenticidade que tocava os corações de forma poderosa. Se Deus tivesse me dado a força que eu pedia, eu provavelmente teria me tornado orgulhoso, autossuficiente, distante das pessoas comuns que lutavam com suas próprias fraquezas. Mas mantendo-me fraco, Ele me manteve humano, acessível, dependente. Agora quero que você faça algo comigo. Pegue sua maior fraqueza atual, aquela coisa que você mais gostaria que Deus removesse da sua vida. Consegue visualizar? Agora, ao invés de vê-la como um obstáculo, quero que você comece a vê-la como uma oportunidade. Uma oportunidade para experimentar o poder de Deus de uma forma nova. Sua depressão pode se tornar o lugar onde você experimenta a paz que excede todo entendimento. Sua dificuldade financeira pode se tornar o cenário onde você vê a provisão sobrenatural de Deus. Seu relacionamento quebrado pode se tornar o laboratório onde você aprende sobre perdão e restauração. Sua doença pode se tornar a plataforma onde a cura de Deus se manifesta, seja física, emocional ou espiritualmente. Não estou minimizando sua dor. Não estou dizendo que suas lutas são fáceis ou insignificantes. Estou dizendo que elas podem ser transformadas de maldições em bênçãos, quando você permite que Deus opere através delas, ao invés de apenas pedir para Ele as remover. Você quer um exemplo prático de como isso funciona? Quando eu estava preso em Roma, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, inicialmente me senti frustrado. Como poderia evangelizar o mundo estando limitado a uma cela? Como poderia plantar igrejas estando acorrentado? Mas então percebi algo incrível. Eu tinha acesso direto à guarda pretoriana, o coração militar do Império Romano. Aqueles soldados que se revezavam para me vigiar começaram a ouvir dia após dia minhas orações, meus cânticos, minhas conversas com os visitantes. Eles viram como eu reagia às dificuldades com alegria ao invés de amargura. E sabem o que aconteceu? Muitos deles se converteram. A igreja que nasceu dentro da guarda pretoriana acabou influenciando a própria casa de César. Minha prisão, que parecia ser o fim do meu ministério, na verdade se tornou uma das ferramentas mais poderosas de evangelização que eu já havia experimentado. Se eu tivesse ficado livre, provavelmente nunca teria alcançado aqueles soldados. Minha limitação se tornou minha maior oportunidade. Agora, como isso se aplica à sua vida hoje? Primeiro, pare de lutar contra suas fraquezas e comece a entregá-las a Deus. Ao invés de orar apenas, Deus, tira isso de mim, comece a orar, Deus, usa isso em mim, mostra teu poder através da minha fraqueza. Segundo, mude sua perspectiva sobre o que significa ser forte. Força real não é nunca precisar de ajuda. Força real é saber quando pedir ajuda. Força real não é nunca cair.
Força real é ter coragem de se levantar cada vez que cai. Terceiro, comece a ver suas limitações como convites para a dependência de Deus. Cada vez que você se deparar com algo que não consegue resolver sozinho, ao invés de se desesperar, agradeça. Agradeça porque Deus está criando mais uma oportunidade para você experimentar seu poder. Quarto, use suas fraquezas como pontes para alcançar outros. As pessoas não se identificam com sua força. Elas se identificam com suas lutas. Quando você é vulnerável sobre suas dificuldades e testemunha como Deus tem te sustentado através delas, você se torna uma fonte de esperança para outros que estão passando por situações similares. Quinto, celebre pequenas vitórias. Quando você está dependendo da força de Deus ao invés da sua própria, até os menores progressos se tornam milagres dignos de celebração. Conseguiu sair da cama num dia difícil de depressão? Celebre. Conseguiu perdoar alguém que te feriu profundamente? Celebre. Conseguiu resistir a uma tentação? Celebre. Cada pequena vitória é evidência do poder de Deus operando em sua fraqueza. E agora quero que você entenda algo muito importante. Admitir fraqueza não é admitir derrota, é admitir humanidade. E é exatamente em nossa humanidade que Deus escolhe revelar sua divindade. Jesus não escolheu os fortes para serem seus discípulos. Escolheu pescadores simples, coletores de impostos desprezados, pessoas comuns com falhas evidentes. Por quê? Porque quando essas pessoas ordinárias fizeram coisas extraordinárias, ficou claro para todos que era o poder de Deus operando através delas, não sua própria capacidade. Você também foi escolhido não apesar de suas fraquezas, mas com elas. Deus viu sua fragilidade e disse: perfeito, é exatamente através dessa pessoa imperfeita que eu vou mostrar minha perfeição. Por isso que posso dizer com total convicção: alegro-me nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Esta não é uma contradição, é um mistério, é a matemática invertida do reino de Deus, onde o último é primeiro, onde quem perde a vida a encontra, e onde a força nasce da fraqueza. Então hoje, meu querido filho, minha querida filha, deixe de ter vergonha de suas limitações. Pare de esconder suas lutas. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Sua vulnerabilidade é seu superpoder espiritual. Permita que Deus escreva uma história linda através de sua história quebrada. Deixe Ele transformar suas cicatrizes em estrelas, suas feridas em janelas, suas limitações em lançamentos para o sobrenatural. E quando as pessoas perguntarem como você consegue sorrir em meio à dor, como consegue manter a fé em meio às dúvidas, como consegue amar em meio às decepções, você poderá dizer com honestidade: não sou eu, é Cristo vivendo em mim. É sua força sendo aperfeiçoada em minha fraqueza. Lembre-se, você não precisa ser forte para ser usado por Deus. Você precisa ser disponível. Você não precisa ter todas as respostas para ser uma bênção. Você precisa ter um coração aberto. Você não precisa estar perfeito para fazer diferença. Você precisa estar rendido. E quando você estiver passando por aqueles momentos em que se sente pequeno demais, fraco demais, inadequado demais, lembre-se de mim. Lembre-se do perseguidor que se tornou pregador, do homem com espinho na carne que escreveu sobre a suficiência da graça, do prisioneiro que evangelizou seus próprios carcereiros. Se Deus pôde usar alguém como eu, Ele certamente pode usar alguém como você. Não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é, limitações e tudo. Você sabe. Deixe-me compartilhar mais uma história que pode tocar seu coração de forma profunda. Durante uma de minhas viagens missionárias, encontrei uma jovem em Filipos.
Ela estava completamente quebrada. Havia perdido o marido em um acidente, ficado com 3 filhos pequenos para criar sozinha e estava perdendo a casa porque não conseguia pagar as dívidas. Quando a conheci, ela estava no fundo do poço. Sentia-se a mulher mais fraca, mais incapaz, mais inadequada do mundo. Paulo, ela me disse com lágrimas nos olhos, como Deus pode usar alguém como eu? Mal consigo cuidar dos meus próprios filhos, mal consigo me levantar da cama pela manhã. Sabe o que eu disse para ela? A mesma coisa que estou dizendo para você agora. Minha querida, você está no lugar perfeito para experimentar milagres. E sabem o que aconteceu? Essa mulher, em sua fragilidade extrema, começou a confortar outras viúvas da cidade. Ela, que se sentia incapaz de resolver seus próprios problemas, tornou-se conselheira natural para outras mulheres que passavam por perdas similares. Sua casa pequena e simples se transformou em um centro de apoio para mulheres em luto. A igreja de Filipos cresceu significativamente através do ministério dessa mulher que se considerava inadequada. Por quê? Porque sua fraqueza evidente tornou o poder de Deus inconfundível. Quando as pessoas viam como ela havia sobrevivido, como ela sorria novamente, como ela cuidava de outras mesmo estando em suas próprias dificuldades, elas sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. E aqui está o ponto crucial que quero que você entenda. Deus não esperou ela ficar forte para usá-la. Ele a usou exatamente em sua fraqueza. E foi através dessa fraqueza que ela encontrou uma força que nunca soube que possuía. Isso me lembra de outro momento em minha própria jornada. Durante minha segunda viagem missionária, Silas e eu fomos presos em Filipos. Nossos pés foram presos no tronco, nossas costas estavam sangrando pelos açoites que havíamos recebido e estávamos na parte mais profunda e sombria da prisão. Humanamente falando, era a nossa hora mais fraca. Fisicamente quebrados, emocionalmente abalados, aparentemente derrotados. Mas foi exatamente naquele momento que escolhemos cantar hinos de louvor a Deus. Não porque nos sentíamos fortes, mas porque escolhemos depender da força de Deus quando a nossa própria havia se esgotado. E você sabe o que aconteceu? Deus respondeu com um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Mas o milagre maior não foram as correntes que se quebraram, foi o coração do carcereiro que se abriu. Aquele homem, acostumado com prisioneiros que amaldiçoavam suas circunstâncias, ficou impressionado ao ver 2 homens cantando na escuridão de sua própria dor. Senhores, que devo fazer para me salvar? Ele perguntou. E naquela noite, não apenas ele, mas toda a sua família se converteu ao Evangelho. Um momento que parecia ser nosso fim, se tornou o início de uma das histórias de conversão mais poderosas do Novo Testamento. Você percebe o padrão? Nossa maior fraqueza se tornou o cenário para a maior manifestação do poder de Deus. E hoje, eu quero que você comece a enxergar suas circunstâncias difíceis, não como evidências de que Deus se esqueceu de você, mas como o cenário perfeito para Ele escrever uma história de superação que vai impactar não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Mas deixe-me ser ainda mais prático com você. Você pode estar pensando, Paulo, isso tudo é muito inspirador, mas como eu realmente vivo isso no dia a dia? Como eu transformo essa mentalidade em ações concretas? Primeiro, mude sua linguagem interna. Ao invés de dizer, eu sou fraco demais, comece a dizer, eu sou o candidato perfeito para experimentar a força de Deus. Ao invés de, eu não consigo, diga, eu e Deus podemos. Ao invés de, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como Deus quer usar isso através de mim? Segundo, documente os pequenos milagres. Comece a escrever ou gravar em seu celular os momentos em que você vê Deus agindo em sua fraqueza. Aquele dia em que você conseguiu perdoar quando parecia impossível. Aquela vez que você teve coragem de pedir ajuda quando seu orgulho resistia. Aquele momento em que você sentiu paz inexplicável no meio da tempestade.
Essas são evidências do poder de Deus se aperfeiçoando em sua fraqueza. Terceiro, encontre seu Barnabé. Assim como Barnabé foi fundamental em minha jornada, você precisa de alguém que acredite em você quando você não consegue acreditar em si mesmo. Alguém que veja o potencial que Deus colocou em você mesmo quando tudo o que você enxerga são limitações. E seja esse Barnabé para alguém também. Quarto, pratique a gratidão radical. Comece a agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas pelas dificuldades que estão moldando seu caráter. Isso não é masoquismo espiritual, é reconhecimento de que Deus pode usar absolutamente tudo para seu bem e sua glória. Quinto, compartilhe sua jornada. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é ser honesto sobre suas lutas e sobre como Deus tem te sustentado através delas. Não espere ter todas as respostas para começar a ajudar outros. Suas perguntas, suas dúvidas, suas lutas podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para saber que não está sozinha. E aqui está algo que aprendi através de anos de ministério. As pessoas não precisam que você seja perfeito para serem inspiradas por você. Elas precisam que você seja real. Elas precisam ver que é possível atravessar tempestades e sair do outro lado ainda cantando. Elas precisam saber que é possível ser quebrado e ainda assim ser útil nas mãos de Deus. Sabe, uma das cartas mais poderosas que escrevi foi justamente sobre isso. Minha carta aos Coríntios, onde falei abertamente sobre minhas aflições na Ásia. Eu disse: fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Poderia ter escondido essa fraqueza, poderia ter pintado um quadro de vitória constante, mas escolhi ser vulnerável. E essa vulnerabilidade se tornou uma das passagens mais consoladoras das Escrituras para milhões de pessoas através dos séculos. Por quê? Porque quando você admite que também luta, que também duvida, que também se sente sobrecarregado às vezes, você dá permissão para outros serem humanos também. E é nessa humanidade compartilhada que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. Então hoje, meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você faça algo corajoso. Quero que você pare de esconder suas fraquezas e comece a vê-las como seus maiores trunfos espirituais. Quero que você pare de pedir desculpas por não ser perfeito e comece a celebrar que é exatamente em sua imperfeição que Deus escolhe brilhar. Sua ansiedade pode ser o lugar onde outros encontram paz através de seu testemunho. Sua depressão pode ser a ponte para você alcançar outros que estão na escuridão. Seu casamento em crise pode ser o laboratório onde você aprende sobre perdão e restauração de uma forma que vai curar outras famílias. Sua luta financeira pode ser o cenário onde você experimenta a provisão sobrenatural de Deus e se torna fonte de esperança para outros em dificuldades. Não desperdice suas dificuldades. Elas são seus diplomas na universidade da vida. Elas são suas credenciais para ministrar a outros que estão passando pelo mesmo. Elas são evidência de que você é humano e é através de humanos quebrados, mas rendidos, que Deus escolhe fazer seus maiores milagres. E lembre-se, a força que nasce da fraqueza não é apenas uma experiência única, é um estilo de vida. É uma forma de enxergar cada desafio como uma oportunidade de experimentar mais de Deus. É uma mentalidade que transforma vítimas em vencedores, não porque se tornaram invencíveis, mas porque aprenderam a depender do invencível. Sua fraqueza não é sua desqualificação, é sua qualificação para experimentar o sobrenatural. Na nossa próxima conversa, quero compartilhar com você algo sobre como transformar suas feridas em fontes de cura para outros. Tenho uma história poderosa sobre como Deus usou a traição que sofri para me ensinar sobre perdão de uma forma que revolucionou minha vida e meu ministério. Não perca!
Até lá, caminhe sabendo que você é profundamente amado, que suas fraquezas são pontes para o poder de Deus e que sua história, por mais imperfeita que pareça, está nas mãos de um Deus que especializa em fazer coisas lindas a partir de vidas quebradas. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. E lembre-se, quando você está fraco, é exatamente então que você está forte.